Graças a Deus. Só o começo. Ah, mas meu presente que eu ganhei, lembra? Usando, estou me adaptando aí. Que às vezes eu me pergunto, que me bato um pouquinho aqui. Eu vou aprender a usar esse negócio. Eu lembro do dia que conversava com a Tati, um dia, né, Tati? Falando do Alan. Ah, passou meu marido, é difícil. Deus, que bom. E eu falei assim, é desses que Deus gosta. Porque preguei esses dias lá, esse dia faz um tempinho lá no retiro de homens, falava sobre isso. O poder do homem, né? Na família. Por que às vezes é mais difícil? Porque eu falei isso para a Tati, eu falei assim, porque um dia, Tati, o Alan é um homem, o homem ele é mais definido. Se é, se não é, não é. Então ele não é e não tem quem convença, a não ser Deus e o Espírito Santo. Mas quando o coração se abrir, Deus convenceu, foi para vocês se preparem, vocês vão ter um problema em casa. Vocês vão ter um crente chato. Porque o homem é assim, o homem é o cabeça, gente. Que olha assim, ó, quando a mulher se converte, primeiro que o homem, ela se converte, ela vai para Jesus. E talvez, ela convença os filhos a acompanhar ela. Convence o filho, o outro, mas é luta, é mais difícil. Mas quando o homem se converte, quando o homem entrega o coração a Jesus, quando o homem diz agora eu vou, ele não diz eu vou, ele diz agora nós vamos para a igreja. Se o homem vai, a esposa vai, e os filhos vão, e a família toda vai. Porque Deus fez ele para ser o cabeça. O homem é o sacerdote do lar, é a Bíblia quem diz. Então, às vezes, é um pouco mais difícil, há um ataque maior do inferno, provavelmente. Mas quando decide, quando a decisão a tomada dela é verdadeira, nenhum inferno em tudo é capaz de parar aquilo que Deus quer fazer. Por isso que a Rede Ramos da Videira, uma rede que Deus tem trabalhado no coração desses homens, homens que cuidam de homens, já pensou? Homens que cuidam de homens, e Deus está trabalhando, está operando maravilhas, trazendo cura e libertação, como eu disse, lá nas células, uns aos outros, como é o tema do nosso retiro. Amém? Fica de pé, pega a tua Bíblia, abre ela no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, vou ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Bem rapidinho. Segunda Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 6. Amém? Já achou? Já achou, né? Vocês são bons de Bíblia, acha rapidão. Diz assim, ó. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Amém? Amém? Última frase, eu quero ler mais uma vez. Então ele diz: não há mais vaso nenhum.
Então o azeite para. Feche teus olhos. Pai Santo, fala conosco pela tua palavra, através da tua palavra, ao nosso coração, meu Deus. É a tua hora, Espírito Santo. Revela-te a nós. No nome de Jesus é que nós oramos a ti. Amém? Se assente, preste atenção. Fique bem, fique tranquilo, fique em paz. Aqui, essa história bíblica, porque é uma história, não é uma parábola, não é um conto, não é a história com E. História com E é um conto, uma lenda, uma história que alguém inventa, inventado, algo assim, uma parábola, algo parecido. Mas aqui nós estamos falando de um fato histórico, história com H, que é fatos passados. Nessa história bíblica aqui que nós ouvimos, ela fala de um profeta de Deus, Eliseu, que encontra uma mulher viúva. Ela era viúva de um dos profetas, amigos e servos de Eliseu, que andava com Eliseu, e ele morreu. E ela ficou sozinha e viúva, só para você entender a contextualização do momento. E naquela época as viúvas, elas eram desassistidas, não tinha nenhum, como tem hoje, né? Hoje tem INSS, hoje tem seguro, enfim, tem um monte de seguranças sociais aí para aqueles que menos favorecidos, mas naquela época ela não tinha. E naquela lei daquele tempo também, se alguém devesse algo para outra pessoa e não pagasse, o credor, que como ela diz aqui, aquele que tinha, que era o dono do dinheiro, ele podia ir à casa e tomar os filhos como escravo, para que os filhos trabalhassem para ele até o tempo em que pagasse toda a dívida. Os filhos trabalhariam, seriam escravos, e todo o salário deles serviria para pagar a dívida da mãe, a dívida do pai. E os credores estavam vindo para tomar os filhos delas, para levar para trabalhar para ele, para que pagassem a dívida que o pai que o pai deixou para eles. Então ela foi e procurou um profeta, ela procurou a Deus com uma demanda. Ela disse: Deus, eu tenho um problema aqui. O credor vai vir, e lembra-te que o teu servo, ele era fiel, ele servia a Deus, portanto ele servia, nós servíamos, os filhos servíamos. Nós éramos uma família sacerdotal que servíamos a Deus. Então o profeta olha para ela e oferece uma sugestão, porque ela não foi até ele perguntando ou oferecendo, né, uma solução. Ela não tinha solução, ela só tinha um problema. Cabe aqui dizer que ela não chegou dizendo: eu tenho uma botija de azeite, multiplica o azeite da minha casa. Não, ela só chegou com um problema e sem nenhuma esperança, sem nenhuma solução a apresentar, não tinha nada pronto para dizer ao profeta. E o profeta olha para ela e pergunta assim: então, o que é que você tem na tua casa? O que eu vou fazer por você? Então ele pergunta: o que é que você tem em casa? O que é que você tem para que eu possa usar? O que é que você tem para que possa ser um ponto de partida? Porque Deus, ele trabalha assim. Às vezes Deus trabalha com aquilo que ele já nos deu, com aquilo que ele já nos entregou, e que às vezes parece pouco. Às vezes parece que não tem muito valor, é algo que está ínfimo, a gente não dá nem muita atenção, não valoriza, porque é pouco demais. Ela disse: eu não tenho nada em casa, a não ser, sem valor nenhum, a não ser uma pequena botija de azeite. E então ele oferece a solução, e aí tem a história que nós contamos aqui, para a gente contextualizar, você entender. Porque ao longo do tempo, Deus, em toda a história, em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele faz, desde Gênesis até Apocalipse, todas as coisas que Deus fez e que permitiu que ficassem registradas no seu livro sagrado, tem a ver com o plano de Deus para nós. Em tudo, a gente vê, em tudo Deus revela o plano dele para o homem, o plano dele para a humanidade. A Bíblia, ela não tem outra função, ela não tem outro objetivo, ela não tem outra missão a não ser declarar, revelar o plano de Deus para o homem. E aqui nessa história, e neste momento, e não sem propósito, é que Deus escolheu, Deus causou esse momento aconteceu e ficou registrado, para que nós pudéssemos, nos tempos de hoje, ao ler essa história, poder extrair e perceber o movimento de Deus ao longo dos tempos.
como que Deus se move, como que as coisas acontecem, a expectativa de Deus a nosso respeito, o que Ele quer fazer, como Ele quer operar. E aqui está revelado o plano de Deus de salvação do homem, do alcance de vidas, de trazê-los a Ele. Com alguns elementos que aqui foram colocados, escritos por Deus através da história, porque Ele é quem escreve a história. Deus é quem faz a história acontecer. E escrito aqui por Ele alguns elementos como o azeite e as vasilhas, e a forma que Ele operou o milagre para que ficasse registrado para nós, a forma que Deus age em nós. A forma que Deus age através de nós, e podemos olhar para a nossa igreja, a forma que Deus está trabalhando em nós aqui na EQ Costeira, nas nossas células. O tema dessa mensagem para esta semana é disponíveis. Ela não pediu para multiplicar o azeite, foi Deus quem decidiu. Ela não ofereceu uma solução, Deus ofereceu a solução. Ela não tinha nada a não ser um pouquinho, mas Deus providenciou o que ela precisava. Porque o que aquela mulher precisava era de azeite. O que aquela mulher precisava era de muito azeite. Então o homem de Deus, usando a sua boca, Deus usando o profeta, ele disse: vai para a tua casa, fecha a tua porta, porque o azeite não vai acabar, porque o azeite vai multiplicar, porque o azeite será abundante. Então ela tinha a porta, ela tinha a casa, ela tinha a botija, ela tinha a palavra de Deus, ela tinha a ordem do profeta, mas lhe faltava uma coisa muito importante. Lhe faltavam as vasilhas. Ela não tinha vasilhas suficientes. Então o homem de Deus disse a ela: vai e busque vasilhas novas. Busque vasilhas que possam estar disponíveis para ser cheias com azeite. Busque vasilhas que possam estar disponíveis para que na tua casa, lá dentro do teu lar, o azeite vai jorrar e as vasilhas possam ser cheias. E ela foi buscar vasilhas e encontrou vasilhas. Eu quero falar sobre as vasilhas que Deus quer usar, irmão. Vasilhas que nós precisamos buscar. Vasilhas que precisam se colocar disponíveis. As vasilhas que servem, aquelas que podem e devem e serão usadas por Deus para ter aquilo que é mais importante, que é o azeite. O azeite naquela época ela tinha duas propriedades muito importantes, ele era muito valorizado. O azeite era uma moeda de troca, porque era um elemento que não tinha muito em abundância. As pessoas não tinham muito. Quem tinha bastante, a importância e o valor do azeite está aqui escrito no livro. Quando ela enche todas as vasilhas, depois de cheia as vasilhas, o profeta diz para ela: agora você vai lá e vende. Vende o azeite e paga a dívida. E mais ainda, ele disse: agora e depois você e os teus filhos vivem com o resto. 2 gerações abençoadas por Deus, 2 gerações supridas por Deus. Deus provedor. Deus providenciou para ela a bênção, para ela, para a sua vida, porque o azeite ele era muito especial, ele tinha um alto valor comercial por 2 propriedades. Primeiro, que ele servia como um alimento, é claro. O azeite que servia como alimento, mas também tinha propriedades curativas. O azeite também ele era usado para passar em feridas. Era um dos elementos de propriedades curativas que eles usavam muito na medicina daquela época. Então o azeite que tinha 2 funções: propriedade curativa, e também servia como um alimento, na produção de alimentos. E ela teve as vasilhas cheias, e depois de cheias, ela pôde vender e pagar a dívida aí, e viver ela e os seus filhos, como aqui o profeta mandou, e assim foi, assim que aconteceu. Mas isso só aconteceu porque ela conseguiu trazer vasilhas. Quero falar sobre as vasilhas disponíveis, algumas características das vasilhas que Deus quer usar, que Deus precisa que nós encontremos, que Deus precisa que nós oferecemos, porque o azeite está disponível, a botija está disponível, a casa já está escolhida, Deus já deu a palavra, mas é preciso oferecer vasilhas. A primeira característica e qualidade das vasilhas é que elas precisam ser íntegras. Vasilhas íntegras, sem furos, sem rachaduras e limpas, é claro, porque o azeite ele era um elemento fino. Ele não poderia ser contaminado. Era algo valioso, não poderia ser desperdiçado. Teriam que ser vasilhas boas,
Porque o azeite, embora abundante, não poderia ser desperdiçado. Quero dizer que, olhando para nós, que apenas vivendo uma vida de santidade e fidelidade a Deus, aqui estaremos aptos a receber o azeite dos céus. O azeite de Deus com vasilhas íntegras, que não estão contaminadas, que não estão rachadas, que não estão vencidas pelo pecado, não estão maculadas pelo pecado, não estão maculadas por si mesmo. Vasilhas com integridade, vivendo em Deus a integralidade da sua vida. Também a segunda característica aqui da vasilha, que ela teria que estar esvaziada, como ele disse literalmente aqui no texto. Procura vasilhas vazias. É óbvio, parece óbvio. Claro que tem que ser vasilha vazia, porque não tem, gente, olha aqui, irmão. Não tem como encher aquilo que já está cheio. Não tem como acrescentar naquilo que já está cheio. E não se pode misturar o azeite. Não pode se contaminar o azeite, senão ele perde a sua propriedade. O azeite que era usado para fins medicinais tinha que ser puro. Tinha que conservar-se puro, tinha que permanecer puro, não poderia ser misturado, não poderia ser contaminado. Então, por isso tinham que ser vasilhas esvaziadas, vazias. Para receber de Deus, precisamos nos vaziar daquilo que concorre com Ele. Olha aqui. Quando nós recebemos o azeite de Deus, preste atenção. Precisamos de vasilhas vazias, esvaziadas de si mesmo. Vazias, mais uma vez, aqui do pecado. Vazias de pensamentos errados. Vazias talvez, de nós mesmos, nossos sonhos. Porque às vezes nós precisamos aprender a abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Nós precisamos abrir mão de alguns prazeres nossos para viver a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. As vasilhas, elas só servem se estiverem vazias. As vasilhas que podem receber o azeite de Deus são aquelas que são apresentadas, disponíveis e esvaziadas. Vazias. Deus não coopera com o pecado. O óleo de Deus, o azeite de Deus não é derramado se a vasilha não estiver preparada. E também a terceira condição da vasilha, que ela precisava estar disponível, como foi dito aqui. Acabaram-se as vasilhas. Aqui eu quero ficar um pouco mais. Acabaram-se as vasilhas, ela disse. Então, quando acabaram as vasilhas disponíveis, o azeite parou. Preste atenção, a quantidade de azeite derramado é proporcional à quantidade de vasilhas disponíveis. Você percebeu aqui no texto? O azeite não acabou. Diz aqui. Então ela pergunta para ele. Depois que foram cheios os vasos, disse: seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. E porque não havia vaso nenhum, então o azeite parou. É só porque não tinha mais vaso. Quem determinou a quantidade de azeite que ela receberia foram a quantidade de vasos disponíveis. Quantas vasilhas estavam disponíveis, o azeite continuava jorrando. O azeite continuava. E ela encheu uma vasilha, o azeite continuou. Mas quando o menino disse: não há mais vasilhas, então o azeite parou. Porque quem determina quanto vamos receber de Deus, quem determina o que Deus vai fazer, o quanto Ele vai fazer, não é a palavra, não é Deus, não é o azeite, são as vasilhas disponíveis. Tantas vasilhas quantas estiverem disponíveis, Deus está pretendendo enchê-las. Deus está pretendendo completá-las com óleo, com propriedades curativas, com óleo, com propriedades de alimentar, de curar, de libertar, como eu disse hoje aqui. E eu estou falando aqui, é claro, das nossas células. Eu estou falando aqui, é claro, da nossa igreja, da nossa casa, talvez da nossa vida, que nós devemos apresentar a Deus, nós mesmos, a nossa vida, como uma vasilha disponível, íntegra, vazia de nós mesmos, disponíveis, disponibilizados. Porque enquanto Deus encontrar, enquanto for oferecida a Ele uma vasilha preparada, uma vasilha disponível, o óleo pode, deverá e será derramado. Mas quando acabam-se as vasilhas, então o óleo para. Quando acabam-se as vasilhas, então o azeite para.
As vasilhas que entraram naquela casa, elas foram cheias. Preste atenção. Havia muitas casas, irmão, naquela época. Havia muitas viúvas. Havia muitas botijas de azeite. Mas só foram cheias as vasilhas que entraram na casa que Deus determinou. Deus disse para aquela mulher: entra na tua casa, fecha a tua porta sobre os teus filhos, traga as vasilhas ali, e é só ali, lá dentro da tua casa, é só ali naquela casa, só naquela casa o azeite não parava, só naquela casa determinada, só naquela casa que Deus escolheu, só naquela casa que Deus levantou, só naquela casa, só naquele lugar é que o azeite ele derramava e não terminava. Enquanto havia uma vasilha vazia, disponível, o azeite continuou. Mas quando acabaram as vasilhas, então o azeite. Deus tem nos levantado aqui, como eu disse no início, uma igreja em células, para que nós possamos viver as maravilhas de Deus, para que nós possamos ser ferramentas de Deus para abençoar outras vidas. Deus está escolhendo, Ele escolheu lugares, locais determinados. Deus é quem escolhe, Deus é quem chama. É Deus é quem coloca no coração. Eu estou falando aqui das nossas casas, das nossas células, dos nossos anfitriões. Homens e mulheres escolhidos por Deus, chamados por Deus, com uma palavra de Deus, com uma promessa de Deus, com a ordem de Deus, de abençoar vidas, para transformar as suas casas em um lugar de milagre, que tem transformado as suas casas em um lugar onde o azeite ele é derramado e não acaba, e não para, e não termina, e todas as vasilhas que ali são colocadas, o azeite é derramado, e a cura acontece, a mudança de vida acontece, a transformação está acontecendo, porque Deus determinou uma palavra de bênção, de cura e de transformação naquela casa. Deus está levantando casas com botijas de azeite, o azeite puro, refinado dos céus, o azeite puro, refinado de Deus, para encher vasilhas, para que possam depois se derramar em outros, para que possam levar a cura, para que possam levar a libertação, para que possam levar o alimento espiritual, a bênção de Deus, em outras casas, em outras vidas, nas famílias. Deus tem nos levantado nessa visão, para que a gente possa abençoar outras vidas. Muitas outras casas haviam, mas apenas aquelas que Deus escolheu é que tinham azeite capaz de encher todas as vasilhas disponíveis. Deus usa qualquer um, eu sempre disse aqui, mas nunca de qualquer jeito. Deus disse para ela: entra na tua casa, fecha a porta, porque agora essa casa vai ser uma casa de multiplicação. Entra na tua casa, porque agora a tua casa vai ser um arraial de bênção. Entra na tua casa, porque agora a tua casa vai ser um arraial de prosperidade. Entra na tua casa, porque agora a tua casa vai ser um arraial de bênção de Deus, de multiplicação. Deus tem azeite para derramar sobre nós, mas olha aqui, irmão. É preciso que haja vasilhas disponíveis. Deus determinou uma casa. Deus determinou um meio. Deus escolheu uma ferramenta. Mas era preciso só uma coisa que Deus não deu para ela, que ela teve que fazer. Era buscar as vasilhas vazias. Ela tinha que trazer as vasilhas até a sua casa. Ela mandou os filhos tiveram que se movimentar, os filhos tiveram que se mobilizar, eles tiveram que ir e buscar um dos vizinhos e trazer as vasilhas, porque o azeite estava disponível. Porque o azeite estava sendo derramado, mas era preciso pelo menos mais uma vasilha vazia. Era preciso pelo menos mais uma disponível. Se tivesse mais uma disponível, ela teria sido cheia. Se tivesse mais 5 disponíveis, estariam cheias. Se tivesse mais 10 disponíveis, continuariam sendo cheias. Se ela conseguisse mais 1000 vasilhas disponíveis, as 1000 vasilhas seriam cheias, porque o azeite ele é derramado enquanto as vasilhas estão disponíveis. Como é que estão as nossas vasilhas na nossa célula? Quero que você fique de pé. Fica de pé.
As vasilhas foram cheias, porque elas eram íntegras, estavam vazias, estavam disponíveis. A vasilha precisa ser íntegra, é claro, não tenho tempo aqui para aprofundar aqui, mas ela precisa passar às vezes na casa do oleiro. Eu tenho que quebrar o vaso velho, fazer um vaso novo, é um processo de mudança, de transformação, é um processo de Deus, de preparação das vasilhas, porque o azeite não pode ser derramado em qualquer vasilha de qualquer jeito. O azeite não pode ser desperdiçado, Deus não. O azeite é abundante, mas ele não será desperdiçado. Ele não será lançado fora. Ele não será perdido. Então existe o processo de Deus de transformação, de mudança. As vasilhas vazias, esvaziadas, preparadas, prontas, disponíveis. É o processo de Deus que acontece lá na célula. Olha aqui para mim. Lá na célula, esse processo está acontecendo toda a semana. Toda semana. Deus está desmanchando, quebrando o vaso velho e fazendo vasos novos. Toda semana, Deus está verificando as vasilhas, limpando, purificando, para que ela possa receber um óleo novo. Toda quinta-feira tem um óleo novo de Deus para ser derramado sobre nós. Deus nos enche com o óleo dos céus, dons, talentos, o Espírito Santo, a unção de Deus, o poder de Deus, para que a gente possa depois sair de lá e derramar sobre outros e depois voltar à mesma vasilha, vazia, limpa, disponível, porque o azeite não para. O azeite não para, irmão. O azeite só para se as vasilhas não estiverem mais disponíveis. O azeite só para se as vasilhas também pararem. E é por isso que a mãe deu a ordem aos filhos e disse: vai, busque vasilhas, busque mais vasilhas. Deus está mostrando aqui o processo da evangelização. Deus está mostrando aqui, através dessa história, está revelando que Ele já deu uma palavra, Ele nos deu uma palavra. Ele já nos deu uma ordem, o óleo está disponível, a botija está pronta, as casas estão preparadas. Mas é preciso que haja vasilhas disponíveis. É por isso que a gente fala muito nas nossas células, do visitante, da evangelização. Nossas células são evangelísticas. Nós precisamos alcançar o perdido a qualquer custo, como disse a nossa fundadora, a Aimee Semple McPherson. Porque Deus está esperando vasilhas vazias para que Ele possa encher. Porque o azeite só para se não houver mais vasilhas disponíveis. Então eu quero dizer para você, meu irmão, lá na tua célula, não deixe o azeite parar. Lá na tua casa, não deixe o azeite parar. Na tua rede, não deixe o azeite parar. Na nossa igreja, não deixe o azeite parar. Porque o azeite só para quando as vasilhas não estiverem mais disponíveis. Que Deus nos mobilize e nos movimente, para que a gente possa ser proativo como os filhos. Uma ordem dada aos filhos: vai, busquem vasilhas. Ordem dada aos filhos: vai, traga mais uma vasilha. Pegue mais uma, traga outra, traga outra. Porque o azeite não pode parar. Porque o azeite está sendo derramado, e como eu disse aqui no início desse culto, nós vamos continuar buscando vasilhas até o dia que Jesus voltar. Até o dia que Jesus voltar, o azeite não vai parar nas nossas células. Até o dia que Jesus voltar, o azeite não vai parar nas nossas redes. Até o dia que Jesus voltar, o azeite não pode parar na nossa casa. O azeite não pode parar no ministério, no teu chamado. O azeite não pode parar no diaconato. O azeite não pode parar no louvor. O azeite não pode parar na comunicação. O azeite não pode parar. O azeite não pode parar. Nós precisamos estar apresentando ao Senhor vasilhas, vasilhas novas, vasilhas disponíveis, vasilhas vazias, vasilhas renovadas, restauradas, transformadas, porque Ele está com a ordem, o azeite está sendo derramado. Existe salvação e cura disponíveis na tua casa. Prepara as tuas vasilhas. Deus está levantando, eu sei, anfitriões, novos anfitriões, líderes.
Deus está te chamando porque Ele quer transformar a tua casa em uma casa de bênção. Deus quer transformar a tua casa em um celeiro de bênção, um celeiro de libertação, de cura, de transformações de vida. Deus quer fazer como Ele fez já na minha casa, nas 19 casas aproximadamente que nós temos aí já. Com a botija, o azeite sendo derramado. E que não acaba, e não termina. E que todos os vasos que entram ali, Deus renova, restaura e Ele enche. Com o poder de Deus, com a unção de Deus. O óleo com propriedades curativas. O óleo que pode servir de alimento. E a gente enche os nossos vasos. E vai para nossa casa com um vaso cheio e derrama sobre a família. E vai para o nosso trabalho como um vaso cheio e derrama sobre a